Roberto, boa noite. Igor Fernando, melhor FM, rápido no ar. O jogador deles foi expulso logo no começo do jogo, isso aí mudou um pouquinho a dinâmica. Não mudou um pouquinho, não, mudou bastante a dinâmica de jogo. A gente até tentou criar, mas ficou muito no cruzamento, não conseguia chutar. No começo do tempo foi o primeiro chute que a Inter deu no começo do tempo para tentar assustar o goleiro, mas ainda ficou muito aquém de um time que estava com um a mais em campo, né? Essa circunstância de estar com um jogador a mais, se conversou no segundo tempo, no intervalo, para tentar modificar aquilo que a gente viu no primeiro para o segundo, porque a tendência é que o Taubaté teve mais chances também que a Inter não soube aproveitar. Você chegou a pedir, qual foi o seu pensamento, tendo o jogador a mais, e então, como você avalia esse empate no final do jogo? Perfeito, Igor. Foi um jogo, Igor, assim, que tivemos, né, a oportunidade de jogar com um jogador a mais logo no seu início, né? Uma vantagem numérica que normalmente, na teoria, né, ela tende a ser favorável, né, para se alcançar um resultado de vitória, né? Realmente tivemos muitas dificuldades, analisando assim o fator, né, que contribuiu para essas dificuldades foi a gente entender, né, que você está com uma a mais, é necessário assim, muita criatividade, muita dinâmica de jogo, variações de jogada, né? E também, né, observar as dificuldades, né, por não estar alcançando isso. As orientações foram essas, né, que a gente pediu. Você nota que o time do Taubaté, eles ficaram com uma linha de 5 jogadores, às vezes 6 jogadores atrás, né, e com mais 3 jogadores, 4, às vezes 3 jogadores protegidos à frente da área. Então, para você criar situações assim de finalização, ela não é simples, né? A gente nota isso até em treinamentos que a gente fala, que eu costumo treinar sempre uma equipe com superioridade sobre a outra que está defendendo. E é difícil entrar quando a equipe está muito bem postada atrás. Além disso, assim, há um fator assim, que ela acaba prejudicando também quando você nota, né, que essa vantagem que nós obtivemos aí pela expulsão, que está dentro da regra do jogo, né, isso aí aconteceu. O que não pode é ter um árbitro assim, que está ali sendo conivente, tentando beneficiar e ainda assim, notadamente assim, no intuito de querer expulsar o nosso, né, que deu para perceber isso aí. Então, isso faz com que o nosso jogador tenha uma certa cautela para poder dividir uma bola, para poder brigar por uma posse de bola também, porque sabe que deu para perceber a intenção dele. E além disso, ele segurou demais o jogo, muito tempo parado, a gente querendo dinâmica, querendo acelerar o jogo, mas não conseguia, porque o juiz foi conivente com o que o Taubaté estava fazendo a parte dele, mas cabe ao juiz tentar coibir. Não é desculpa, mas isso também é um fator, sabe, que dificulta você criar para tentar chegar numa situação como essa. São essas duas coisas que eu quero falar. Fora isso, claro, né, independente disso, eu acho que a gente podia produzir mais, né? Poderíamos, sem dúvida nenhuma. Eu orientei no segundo tempo, aí eu em cima da sua pergunta, para que, primeiro com a substituição, eu tirei o Frazan, coloquei mais um atacante, né, uma entrada do Leque, para que a gente tentasse, né, abrir um pouco mais essa defesa dele, que estava muito fechada. E já com 10 minutos também minha intenção era fazer mais 2 substituições assim também para poder forçar mais o jogo. A orientação era que a gente ficasse atentos ali para poder forçar, mas com equilíbrio, né? Porque sabia que em qualquer momento podia sair um escape deles também, que são jogadores de velocidade. É uma boa equipe, a equipe do Taubaté também, mesmo estando com um jogador a menos, tinha que ter essa atenção. Essa preocupação de não fazer nenhuma falta que pudesse perder algum jogador. E erramos, né? Acho que era a intenção nossa forçar o jogo como iniciamos, tentar encurralar mesmo o Taubaté, né? Deixar ele recuado e a gente tentar jogadas com cruzamentos, com mais penetrações, né? Porque você não consegue furar bloqueio só circulando bola. Então eu pedi para que eles fizessem movimento de atacar o espaço, se não desse, viesse tentar outro também. Iniciamos com essa intenção, mas infelizmente logo com 10 minutos, né, sofreu o gol, a equipe ficou um pouco insegura, né? É um ambiente assim que a gente não tinha ainda passado, né? Assim, por essa dificuldade, e fomos, né, na base assim mesmo da disposição, algumas outras trocas também, né, que a gente fez, achando, né, que poderia melhorar a equipe no sentido de ter mais criatividade, mais criação. Foram poucas a criação que tivemos, mas no final, graças a Deus, conseguimos o empate, né, que não foi o ideal. Mas graças a Deus assim seria muito pior, né, se tivesse acontecido aqui a derrota, né, que
pelo menos serve para que a gente tenha mais equilíbrio agora para poder consertar os erros que tivemos na partida de hoje. Alberto, tudo bem? Guilherme Souza, da TV Cidade Limeira, notícia do esporte. Diferente do jogo contra o São Bento, hoje a Inter teve dificuldade para quebrar a linha de defesa do Taubaté. O que você acha que faltou para a equipe sair hoje com os 3 pontos e visar durante a semana, já que encara um adversário forte, que é a Ferroviária, lá em Araraquara? Sim, os detalhes da dificuldade foi justamente isso aí, um adversário que, por ter ficado, já veio aqui para se defender, né, por ter ficado com um jogador a menos, realmente a gente olhava, né, observava e via assim, mesmo com o esforço dos jogadores e tentar achar o caminho do gol, né, através de movimentações, de penetrações, foi muito difícil, né, pela postura do time do Taubaté, né? A gente sabe, baixar a linha e ficar com uma linha de 5, 6 jogadores ali não é simples de entrar. A gente pede para que tenha penetração, mas se os jogadores adversários estiverem muito recuados, não tem espaço para que essa bola entre, né? Então circular a bola, ela é uma das alternativas, desde que faça com aceleração, né, que seja rápido, mudar o corredor para tentar, quando tivesse fechado de um lado, tentar do outro. Eles procuraram fazer isso no primeiro tempo, embora assim, com uma certa dificuldade. Eu estava orientando ali para que eles fizessem isso com maior eficiência e achava que com a conversa no intervalo iríamos melhorar isso. Foi essa a intenção, trabalhando nesse sentido, né, para que a equipe conseguisse criar mais, né, situações assim, de finalização. Mas voltamos com um pouco de dificuldade ainda, né? A estratégia de você colocar jogador no ataque, ela simplesmente não funciona também, porque você precisa fazer com que a bola chegue lá. Então chegamos a alguns momentos, está também com 4, com 5 jogadores, e você sabe que isso aí não é o caminho também, tem que ter, né, alguém para poder achar, né, o passe e encontrar o jogador em condições de finalizar. Então realmente muita dificuldade, mas analisando futebol, você já deve ter visto também, são coisas que acontecem, para a gente é a primeira experiência na dificuldade dessa, é o terceiro jogo apenas. Eu acho que vai servir para a gente tirar bastante lição disso também, né? Para que a gente dê sequência aí na competição. De todo, eu disse, não foi bom, claro, mas nos livramos, né, de um resultado ainda pior. Graças a Deus. Professor Alberto Félix, boa tarde, Felipe Silva da TV Agora. Pouca gente não fala, né, mas hoje a Internacional enfrentou um grande adversário, muito bem considerado em campo, muito bem treinado, e saindo rápido nos contra-ataques. E eu pergunto aqui, senhor, qual foi a maior dificuldade encontrada pela Inter durante o jogo, principalmente ali no primeiro tempo, né, quando a Internacional ficou com um homem a mais no campo de jogo, e o que foi determinante para a Internacional buscar esse empate já no finalzinho, conseguir esse empate que vai fazer muita, no final do campeonato, esse ponto com certeza vai fazer diferença para a Internacional. Sim, bem colocado, né? Eu acho que as dificuldades aqui, claro, né, ficaram evidentes aqui, né, sobre o setor de criação, mas você tocou num ponto que poucos observam, né? Do outro lado tinha um adversário muito, muito forte. A qualidade, né, nós analisamos, né, como analisamos todos, o time do Taubaté tem uma grande equipe e jogadores experientes que souberam se defender. Há que se colocar também, sair o mérito do adversário também por impor tanta dificuldade na nossa criação. Eu acho que valeu o empate, né, mas pela perseverança dos jogadores também, né, porque não desistiram, né, mesmo diante dessa dificuldade eles tentaram de todas as formas, a gente buscou ali também passar para eles o que víamos, né, de possibilidades para tentar furar esse bloqueio, mas não conseguimos. Um dos fatores que já frisei aqui também, né, que o juiz ele colaborou muito, né, o jogo ficou muito moroso, ele quebrava o ritmo, a gente querendo acelerar e não conseguia, porque infelizmente o juiz foi muito conivente com esse antijogo. Eu não quero estar falando de arbitragem aqui, mas é um fator que realmente deixa a gente bastante irritado ali, sofre ali também, e eles veem ali também que eles querem punir quem procura praticar o bom futebol, né? E a gente sofre com eles ali também, realmente está sendo muito difícil. Mas não quero estar falando de arbitragem, como eu disse, ressaltar isso aí, o adversário, né, que tem qualidade também, não foi um adversário qualquer, vamos estar brigando ali com eles com uma vaga, né, na classificação, sem dúvida nenhuma, e a pontuação que nos encontramos hoje que ela é favorável ainda, né? Graças a Deus aqui foi um empate, né? Queríamos a vitória, mais do que tudo, queríamos a vitória, mas o campeonato vai existir muito esse tipo de situação e a gente tem que estar muito equilibrado, né, para saber lidar com essas situações, né? Precisamos estar firme aí para poder dar sequência no nosso trabalho.
Boa noite, Alberto. Boa noite. Nicole da tua cidade. Queria saber o que a gente pode, o torcedor, e a gente pode esperar dos próximos jogos, depois de 2 resultados tão abaixo do esperado do torcedor que estava reclamando bastante na brincar. A reclamação dos torcedores ela é comum, né? Que todo torcedor, o torcedor quer a vitória, né? Mas se formos avaliar desempenho, né? Tirando a partida de hoje, eu acredito pelos fatores que eu mencionei aqui anteriormente, a equipe foi muito bem nos 2 primeiros jogos. Eu acho que ele sai daqui eufórico, né, com o que nós apresentamos aqui no jogo diante do São Bento, né? E torcedor é isso, né? Eles não conseguem, né, ter assim esse discernimento que a gente como profissional precisa ter, entendeu? Para poder avaliar e saber e poder dar sequência no trabalho. Então essa questão assim da reclamação a gente entende, mas que tem que saber separar, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente estar consciente aqui dentro do nosso trabalho aqui, porque somos nós que temos que reverter dificuldades, somos nós que temos que controlar a euforia, né? Porque assim como dissemos na vitória, né, que não podemos nos empolgar, eu disse aqui que porque uma vitória ela não pode esconder as nossas limitações, as nossas carências, né? Assim como a derrota também, agora aqui, não pode fazer com que... Nem foi derrota, né? Fica o sentimento de derrota, é um empate, né? Pela euforia e pelo ambiente. Mas também não podemos lamentar os pontos, né? De achar que está tudo errado. Não dá, é apenas a terceira partida, como eu disse, dois jogos muito bons. Esse foi abaixo, sem dúvida nenhuma, né? Mas todas as equipes vão oscilar no campeonato, né? Temos aí no próximo jogo agora um adversário difícil, podemos voltar a jogar bem, né? Voltar a jogar bem, mas o mais importante é isso aqui, que elas servem, esses maus resultados, servem para poder mostrar em que circunstância nós estamos. O torcedor não sabe da nossa realidade aqui dentro, né? Como nós estamos trabalhando, né? Em que circunstâncias, quais são as nossas carências. Eles não sabem, eu nem estou aqui também para poder estar colocando tudo isso. São coisas que tem que ser trabalhadas internamente. O grupo de jogadores, comissão técnica, né, diretoria, tem que estar atenta, né, porque isso aqui vem em jogos como esse, vem demonstrar, né, o que nós estamos precisando melhorar para poder dar sequência no campeonato tão difícil, né, tão difícil como é esse. 5 pontos, né, acho que estamos bem posicionados, não vi a tabela ainda, então estamos firmes, isso que é mais importante para poder ir em busca da nossa classificação. Boa noite a todos os colegas de profissão. Professor Alberto, parabéns pelo jogo. Giovanni Nascimento na TV agora. No primeiro tempo, vemos a Inter de Limeira tocando muito rápido a bola. E metade do time eles transitam e a outra metade joga de forma posicional. Isso é muito difícil, né, de encaixar para o time adversário. Então é muito mérito da Internacional. Mesmo com o empate, quão satisfeito o senhor está com o estilo de jogo, com a forma como os jogadores estão absorvendo a sua ideia. E também essas experiências vão servir de casca, né, no decorrer do campeonato, do que levar de home de hoje para o jogo de Arábia, claro. Perfeita observação, falando inclusive de tática, né, de posicionamento, foi o que aconteceu realmente no jogo de hoje, né? Nós vimos um time muito bem postado ali também, de qualidade, né, que estava pronto ali para poder explorar, né, algum desequilíbrio, né, na nossa equipe, como acabou acontecendo, né, aproveitar uma boa situação. E eu acho que para o jogo de hoje a gente dá para aproveitar muita coisa, tem que tirar muita coisa de lição aqui, sim. E uma delas é justamente você saber que nós, como profissionais e responsáveis, né, pelo desempenho, então, para poder estar dando para os torcedores, né, o resultado que eles esperam, a gente precisa ter equilíbrio e saber tirar lições, né, em dificuldades como essa que aconteceu. Apenas o início da competição, acho que muita coisa a gente pode tirar de lição, sem dúvida nenhuma. São conversas que a gente procura não ter no momento em que acaba o jogo, né, porque estamos todos com a cabeça quente, né, sem a visão exata, né, de tudo que aconteceu. Você passou um comentário assim que é muito bom, no cenário que aconteceria também, né, que é justamente saiu o posicionamento do adversário, o nosso também, né, em circunstâncias assim que tivemos equilíbrios ainda, apesar de tudo, né, de atacar sem sofrer perigo, né, mas fica, né, como lição aqui que nós temos condições, eu acho que o ímpeto dos jogadores, essa entrega, não desistir, né, e até o final em busca do resultado é outro fator positivo, né, que também podemos tirar agora no jogo de hoje.
E tudo serve, né, como aprendizado, sim, amadurecimento, né? Eu acho que a gente ganha casca, como você disse, amadurecimento, né, para poder ser uma equipe forte. Como eu disse da vez passada, falta muita gente para chegar aqui, tendo mais gente, mais opções. Você também vai poder equilibrar um pouco isso, né? Ter mais atleta para poder até descansar alguns, né? O desgaste é grande, tivemos também dois jogos difíceis, o de hoje também, né, campo pesado. Então, pequenos detalhes assim que a gente com a cabeça mais tranquila, no dia a dia a gente vai poder estar ajustando, né, e fazendo a entre força para buscar essa classificação.